Essa história é muito intragável, é desconcertante, é até mesmo desconfortável em algumas partes aqui, porque tem tanta coisa desacordada da realidade que até é difícil, mas nós vamos por etapas. Eu penso que a situação do Billy, como foi apresentada na época, especificamente como um possível coma psicológico no qual ele era incapaz de controlar as personalidades, é algo muito chocante. E é assustador pensar que você pode dormir, acordar, por exemplo, horas depois, em algum lugar que não era o que você estava antes, sem ter ideia de como chegou ali. E basicamente os profissionais, psicólogos, psiquiatras da época chegaram à conclusão de que a única saída do Billy, considerando o que acontecia em sua infância, é que como ele não podia mudar a situação externa, ele mudou a interna. Até hoje, a tese mais conhecida e bem aceita é que a mente se divide quando o trauma é insuportável e você não tem como lidar com ele. O que é algo que eu acredito. É óbvio que, assim, há questões aqui que são muito graves, que eu penso que também há algumas explicações que eu, Gustavo, acredito pessoalmente. Eu acho que esse é um assunto muito fundo. Eu acho que para cada caso existe uma situação individual que explica especificamente algumas circunstâncias. Eu também tenho questões que eu olho e que eu realmente até tenho uma definição de como certas coisas acontecem. Só que quando você olha para essa história, quando você olha para esse indivíduo, quando você olha especificamente para o que aconteceu, você percebe que o caso do Billy saiu dos trilhos rapidamente. E é aqui que entram os profissionais da saúde mental, que, na minha visão, fizeram um grande desserviço nesse caso. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum vídeo, mas eu não confio muito. Eu realmente fico com 10 pés atrás quando se trata de profissionais, psiquiatras e psicólogos opinando em relação a criminosos. De verdade, eu não confio. É uma área em que eu vejo mais descredibilidade do que acertos, porque eu vejo uma defesa gigantesca. Parece que dentro dessa área, a grande maioria sempre se inclina a favor de certos criminosos, e eu digo isso com base numa experiência extensa, analisando relatórios, vendo defesas absurdas no tribunal, de pessoas justificando tudo em nome do transtorno mental, e tipo assim, o indivíduo não merece ficar preso, coisas que são inaceitáveis e que eu não concordo, e eu estou falando aqui como alguém que faz parte dessa categoria, como um psicanalista, um estudante de psicologia, e eu só não faço medicina nessa altura da minha vida porque, infelizmente, não dá mais. E assim, eu tenho um grande desconforto nesse quesito, porque eu já vi muita aberração. Eu acho que você estudar a mente, que você procurar entender o indivíduo, procurar saber o que o levou até esse ponto é uma coisa que eu concordo, que eu acho que tem que acontecer, sabe? Que tem que haver pesquisas. Basicamente, tem duas histórias aqui no canal que são marcantes. Todas as duas geraram indignação quando o papel dos profissionais ficou assim evidente. E o maior problema é que, olhando para outras histórias, esse tipo de comportamento não é o único. Eu sei que tem um lado de que quando você começa a tratar uma pessoa, você tem grandes chances de se apegar, você passa a se importar com ele, lógico. Só que assim, existem linhas aqui que precisam ser respeitadas. Você não pode olhar para aquele indivíduo como se ele fosse uma vítima absoluta, sem esquecer as outras pessoas que foram vitimizadas. Isso é uma coisa que me preocupa, porque em situações como essa, você vê o perigo. Você vê como as coisas fogem dos trilhos. Você vê que decisões a favor do Billy afetam a vida de outras pessoas. O nível de responsabilidade aqui é gigantesco. Simplesmente a história ficou uma bagunça. Os psiquiatras se aproveitaram da posição que tinham na época, porque eles conseguiram confundir até a promotoria. Quando se analisa hoje o caso, os promotores ficam chocados que a promotoria simplesmente não tentou intervir. Eles acreditaram tanto no que os psicólogos estavam dizendo, eles deram tanto crédito, que eles basicamente deixaram as coisas acontecerem conforme os psiquiatras diziam que deveria acontecer. Então o caso tomou uma proporção gigantesca, de repente o Billy se tornou uma celebridade, um livro estava sendo escrito, pinturas estavam sendo vendidas, e ninguém absolutamente estava contendo isso. Quando você olha para esse caso, sabendo do que aconteceu antes e o que aconteceu depois, você chega à conclusão de que o Billy era muito mais inteligente do que aparentava ser. Eu já cobri casos aqui em que o
psiquiatra foi testemunhar em nome do indivíduo e, assim, tirou uma desculpa esfarrapadíssima e ainda convence o júri, porque as pessoas tendem muito a acreditar. E esse é um problema, porque a credibilidade, essa credibilidade que nós profissionais da área da saúde mental carregamos, pode ser perigosa quando o indivíduo simplesmente não quer fazer o que é certo. Porque, assim, gente, tem muita gente que vai testemunhar só por dinheiro. E, assim, vender a credibilidade não é algo raro nesse meio. Tem também a questão ideológica, tem muitas inclinações, que, inclusive políticas, que vão se tornar um perigo para a sociedade quando você começa a olhar para um indivíduo que, tipo assim, é vítima demais. Ai, o caso do Billy, coitadinho, não sei o quê. E aí você simplesmente joga para debaixo do tapete tudo o que aconteceu e ainda para de calcular o que pode eventualmente acontecer, considerando que esse indivíduo é um risco. Psiquiatras e psicólogos foram tão horríveis nesse caso, porque eles simplesmente esqueceram de olhar pontos importantes aqui. Antes das acusações do Billy de 4 ataques violentos, ele já havia sido condenado e preso por um ataque violento anteriormente. Outra coisa que incomoda é que, analisando os discursos do Billy, das personalidades, você consegue encontrar muitas incoerências. Discursos que, para profissionais altamente treinados, qualificados e com anos de bagagem, simplesmente deixarem passar é inadmissível. Se chegou a um ponto em que tudo o que o Billy estava dizendo estava sendo acreditado como verdade, como fatos. Aqui tem tanta coisa ridícula que, se isso aqui fosse uma história de ficção, as pessoas iam falar, gente, que forçação de barra. Tá, primeiro você tem uma pessoa que já cometia assaltos e uma outra que cometia violações. E aí depois aparecem personalidades que são indesejáveis, ou seja, essas anteriores já não eram indesejáveis e perigosas o bastante? Aí você tem ali as personalidades falando mal uma da outra, tipo assim, que é algo... Uau! Não consigo conviver com fulano porque fulano gosta de beisebol. Não, eu só roubei. Quem atacou as moças foi a outra pessoa. E no meio disso tudo tem essas moças que tiveram que acompanhar o Billy ficando famoso, ganhando livro, aparecendo em novela e ganhando dinheiro, fugindo com uma cobertura nacional. Aí no fim o Billy tira a vida de pessoas, mente, que não é brincadeira, e ainda, se bobear, teve uma vida melhor do que muitas pessoas honestas. Hoje eu não acho que o Billy seria considerado legalmente insano. A maioria das pessoas que cometem crimes violentos não são doentes mentais. Quando se é convocado para fazer uma avaliação de responsabilidade criminal, normalmente você precisa avaliar se o indivíduo que potencialmente cometeu um crime violento tem algum tipo de resquício de doença mental. E a questão é, se essa pessoa tem essa doença mental, o crime dela tem algo a ver com a doença mental? Na maioria das vezes a resposta pode ser não. Aí durante o meu processo de pesquisa para analisar o caso do Billy, eu vi um comentário de um indivíduo bem assim, ai, prender pessoas quebradas não faz nada pela sociedade. Oi? Diz isso para as famílias dos 2 homens que ele tirou a vida, porque eu tenho certeza que eles não concordam com você. Prender essas pessoas faz com que a sociedade permaneça segura. E obviamente quando o Billy faleceu foi um grande dia para a sociedade, porque a grande pergunta aqui é, quanto o Billy realmente não sabia da existência das outras personalidades? Quanto de toda aquela atração que ele fez para os psicólogos, para a doutora Wilbur, não foi encenado. Rapidamente ele se adequou ao papel de vítima que os psicólogos achavam que ele era, então durante as gravações ele vai ficando cada vez mais inocente. E ele representou tão bem essa personalidade de mocinho indefeso e cheio de amnésia que ninguém questionou nada. Se essas personalidades eram capazes de roubar, violar e até mesmo tirar a vida de alguém, não seria básico se questionar se elas estavam mentindo também? E se uma personalidade se passava pelo Billy, vamos supor? Simplesmente parece que os psicólogos acharam que porque eles descobriram as personalidades e passaram a falar com elas, tudo o que diziam era verdade. Tipo, fomos desmascarados, não vamos mais mentir. Oi! O mais chocante aqui é que quando você analisa as entrevistas das personalidades, todas elas sempre protegem o Billy. Em retrospecto, isso é estranho e até suspeito. Todas as confissões vieram com revelações que se encaixavam na melhor definição possível para o Billy. A grande violadora era uma mulher lésbica, um agressor muito improvável, que é tipo a revelação do ano. E o ladrão, assaltante, além de ser violento e perigoso, falava outra língua. E o líder era o Arthur.
tudo muito dramático e conveniente para o Billy. Se no final da vida ele confessou os crimes para a sobrinha e estava querendo perdão, então significa que ele estava muito consciente do que aconteceu e do que fez ou de quem fez. O que só reforça que ele nunca esteve tão longe das personalidades e talvez até ele é quem esteve no comando delas. Sendo assim, o Billy foi a vítima perfeita de um criminoso com a desculpa perfeita. Lá no começo, quando as personalidades vieram à tona, elas disseram que o Billy era incapaz de fazer o mal a uma abelha. Aí lá naquela ligação, o próprio Billy diz, olha, nunca vão me prender. Ele fez ameaças gravíssimas, ainda disse que tirou a vida de pessoas e falou, nunca vão me prender porque eu tenho um transtorno mental. Ou seja, aquele Billy doce evoluiu para um homicida? Porque se as personalidades, ou algumas delas, eram capazes de fazer isso, você olha para os fatos e pensa, bom, talvez a própria personalidade Billy não estivesse assim tão distante das outras personalidades. O Billy mentiu em entrevistas, nunca assumiu a responsabilidade, o tempo todo foi jogado nas costas dessas personalidades. É muito fácil fazer isso e simplesmente viver a vida como se você não tivesse nada pendente. Eu acho que o amigo dele, Dean Murray, tem um sangue violento nas mãos. Ele simplesmente orquestrou toda a fuga, deixou que aquele homem fugisse. E aí, nessa, o Billy tirou a vida de uma pessoa. O irmão dele tem responsabilidade com isso. A irmã dele, de certa forma. Porque todo mundo simplesmente estava ciente que o Billy era um ser perigoso. Mas ninguém fez nada, porque o amor que todos tinham pelo Billy superou tudo que ele tinha feito. Se estivesse em minhas mãos, o Billy jamais retornaria à sociedade. Seja no hospital psiquiátrico ou numa prisão, um indivíduo como esse não pode retornar à sociedade. Ai, mas não é justo, porque ele tinha esse transtorno mental. Bom, também não foi justo para as outras pessoas que não fizeram nada para merecer o que lhes aconteceu. Essa história é um reflexo de que os profissionais mais sãs do caso tomaram as decisões mais loucas que alguém poderia tomar. Aí a gente vê aquele profissional lá, aquele psiquiatra que foi o único que viu a verdade. Olha, sociopatia, manipulação extrema, um indivíduo que é perigoso, um sujeito que manipula, mente e articula. Só que infelizmente essa verdade óbvia ali era distante demais do que os outros estavam defendendo. Foram mentiras atrás de mentiras, inconveniências atrás de conveniências, e um bando de profissionais que foram enganados ou se deixaram ser enganados por crenças pessoais ou por motivações que nunca vamos saber. Que ele tinha múltiplas personalidades, eu não discordo, eu acredito. Mas que ele não tinha consciência, que ele não estava sabendo, que ele não soube, que ele não viu, que ele não ouviu, que ele não foi informado, eu já não acredito tanto assim. Mas no final eu nem posso dizer se eu acredito totalmente que ele tinha várias personalidades. Existe uma possibilidade bem forte de que o que ele disse foi parte de uma mentira muito elaborada. E infelizmente os profissionais da saúde mental se comoveram demais com uma pessoa que sofreu muito no passado, mas que estava causando mais sofrimento ainda no presente. E a verdade é que o sistema tem que fazer uma escolha. Ou eles preterem ou preterem todo o resto. Porque nesse caso, quando eles priorizaram o Billy, eles condenaram pessoas que não deveriam ter perdido a sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa.
O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!